7º mandamento. Não adulterarás. E a gente aprendeu algo que é fundamental nesse mandamento. O mandamento diz não, não é isso? Diz não. E de fato, ele tem todo o significado daquilo que Deus não quer que nós façamos. Mas ao dizer não, Deus intenta proteger algo. Não é? Ele intenta proteger aquilo que ele criou, a aliança que ele criou, que é o casamento. O casamento é uma instituição divina. Não é? E Deus, ao dizer não adulterarás, ele ensina o seu povo a proteger essa aliança tão preciosa que é o casamento. E a palavra de Deus nos ensina como fazer isso. Então nós temos procurado, no decorrer dessas semanas, aplicar o mandamento em várias áreas relacionadas ao casamento. Quer seja antes do casamento, quer seja durante o casamento. Não é? Hoje tem mais a ver com antes do casamento, o preparo para o casamento. Não é? Daí falar de escolha de um cônjuge e a preparação do casamento. Embora tudo isso venha do ensino, dessa perspectiva do 7º mandamento, nós vamos olhar a Bíblia em vários textos, ou seja, de modo temático, olhando o contexto de vários desses textos onde a gente vai passar. Não é? O Senhor Jesus Cristo, ao nos redimir, Ele nos fez, ou fez de nós, novas criaturas, para vivermos em novidade de vida. Isso afeta, e graças a Deus por isso, a vida familiar. O casamento que Deus tanto intenta proteger, para que sejamos abençoados por Ele, e certamente a igreja, como povo, como família do Senhor, é uma igreja saudável, e a sociedade influenciada. Porque a sociedade é um aglutinado, um conglomerado de famílias. Não é? Que Deus abençoe, meus irmãos. Não é? E que todos nós aqui aprendamos cada dia mais, relembremos, não é? Muitos de nós vão relembrar o que Deus nos tem a ensinar sobre esse percurso, né? De um homem e sua donzela, vai nos dizer, né? Salomão. Né? Deus nos abençoe em todas essas coisas, meus irmãos. Nós vamos ler o texto, peço que você abra a Escritura lá na carta, na segunda carta do apóstolo Paulo, à igreja que se encontrava na cidade de Corinto. Eu vou ler aqui somente a parte inicial do texto. Eu peço que você abra. Mais adiante nós retornaremos a esse texto. Segunda Coríntios, então, capítulo 6, verso número 14. Primeira parte dele que nos diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Essa é a palavra do Senhor. Oramos mais uma vez, meus irmãos. Pai bendito, nós damos graças ao Senhor pela tua imensa bondade. Somos gratos a Deus porque tu és bom, tu és soberano, tu és um Deus grandioso, santo, perfeito. Tudo quanto tu fazes é bom, ó Deus, é justo. E o Senhor cuida da obra dos teus dedos, o Senhor cuida de nós, de uma forma muito especial da tua família, para a qual o Senhor deixou orientação para tudo quanto é necessário para a sua vida. Para que a tua família viva com sabedoria, discernimento no mundo que jaz no maligno, no mundo do pecado. Então, nos ajuda, pois, nesta hora, dá-nos compreensão da tua palavra, para que a gente viva em conformidade com ela, para o nosso bem, para o louvor do teu próprio nome. Nós oramos, Pai, agradecidos no nome do nosso Redentor Jesus. Amém. Meus irmãos, olha, poucas decisões na vida moldam tanto o curso da nossa existência quanto a resposta a uma pergunta: com quem casar? A resposta vai determinar o curso da vida dali para frente e vai seguindo até o fim dela. Com quem casar? Então, muitas escolhas, meus irmãos, elas podem ser revistas ao longo da trajetória, né, da nossa existência. Você pode mudar de profissão, né?
Você pode mudar de cidade, de país, você pode mudar de casa, pode mudar de vários projetos. Mas o casamento, segundo a palavra do nosso Deus, ele não foi concebido como uma experiência, como algo provisório, como algo reversível. Ele foi concebido pelo Senhor como uma aliança. Daí, os dois se tornarem um só. Já não são dois. Agora é um só. Né? E Deus, então, estabeleceu esta aliança para durar a vida toda. Então, é uma decisão que deve ser bastante refletida. E isso afeta todos nós. Isso não é só para a igreja, mas é de forma especial hoje para a igreja. Isso não é só para quem ainda não casou, ou quem está no namoro, no noivado. Isso é também para aqueles que já estão casados, porque residirá sobre estes e sobre a igreja do Senhor, como veremos hoje, a responsabilidade de ser conselheiro. Então nós vamos estar equipados para sermos bons conselheiros também. Né? Então afeta a todos nós, diz respeito a todos nós. Então, desde o início da criação, meus irmãos, Deus revelou que o casamento não é apenas uma instituição da sociedade ou para a sociedade, mas é algo criado pelo próprio Deus. Gênesis 2:24, nós já vimos, deixará o homem, não é, o pai e a mãe, e unir-se-á a sua mulher, se tornarão os dois uma só carne. É o contexto da formação, da criação da mulher, da formação do primeiro casal, mostrando ali que o casamento faz parte do plano original do nosso Deus. Foi Deus que deu. Então, por isso mesmo, meu irmão, quando a escolha do cônjuge é feita de forma precipitada, imprudente até, as consequências raramente afetam só o casal. As consequências podem até chegar à quebra do sétimo mandamento. Não adulterarás. As consequências, meus irmãos, podem fazer sofrer o casal, sofrer os filhos, sofrer a igreja, sofrer a sociedade e mais, meus irmãos, gerações inteiras podem sofrer por uma má escolha. A cultura na qual nós vivemos, né, cultura contemporânea, ela nos ensina, entre outras coisas, que o amor nasce do impulso, de uma paixão. Então, isso poderá chegar a um casamento, né, como até um resultado inevitável. Mas a Escritura, quando fala de casamento, a gente percebe que ela envolve outras coisas mais. Ela envolve discernimento, ela envolve preparação, responsabilidade, ela envolve vários cuidados. Então, a pergunta que a gente precisa fazer não é só com quem me casarei, né? É com quem me casarei de acordo com a vontade de Deus. Essa é a maior questão. Então, a Escritura nos dá alguns princípios. Eu gostaria de trabalhar nesta tarde, os vários princípios que a Escritura nos dá, que está relacionado com a escolha, não é, do cônjuge e a preparação para o casamento, que Deus tanto quer proteger ao nos dar o sétimo mandamento. Então, um dos aspectos primeiros aqui, o primeiro ponto importante, meus irmãos, é que o casamento é algo que é feito de livre escolha. É uma escolha livre do casal, não é? Do indivíduo, do rapaz, da moça. É livre. Todavia, a Escritura nos ensina que deve ser uma liberdade exercida, guiada pela sabedoria. Tenho liberdade, mas eu uso com sabedoria. Isso é importante. Isso é muito importante. Então, a Escritura apresenta isso, essa escolha livre. Nós não temos aqui uma norma da Escritura. Nós temos exemplo da Escritura. E é o exemplo que eu vou usar. É um exemplo que é conhecido pela maioria de nós, que é Gênesis 24. Você lembrar de Gênesis, eu vou mencionar a história, um texto bastante grande, mas eu vou mencionar alguns tópicos importantes e lermos alguns outros. Mas é um relato da escolha de Rebeca para se casar com Isaac. Isaac era filho de Abraão, você lembra, né? Então, nesse contexto, o capítulo está a tratar da história dos patriarcas lá de Israel, após a morte de Sara, que era mulher de Abraão. Então, Abraão, com a morte de Sara, fica preocupado com a educação do seu filho. O que vai ser do seu filho? No caso, Isaac. Está preocupado com quem que ele vai se casar. Então, Abraão toma atitude.
Abraão não queria de forma alguma que seu filho Isaque viesse a casar com os povos ali da região da Palestina, onde habitavam os cananeus e outros povos. Por causa do quê? Por causa da fé, por causa da aliança que Deus havia estabelecido com Abraão e a sua descendência. Então Abraão estava preocupado com as questões fundamentais da fé. Então ele orienta seu servo a ir lá na sua parentela, lá de onde Abraão saiu, de Ur dos Caldeus, a buscar de lá uma jovem para casar-se com seu filho Isaque. Então lá vai o servo. Então o capítulo 24 de Gênesis é uma descrição, uma narrativa a dizer como é que foi todo esse processo. O servo piedoso quer agradar Abraão, quer que ele acerte na busca e no encontro da pessoa adequada, que reflita aquilo que Abraão, o pai de Isaque, intencionava para o bem de seu filho. E ele vai então à busca. Há um episódio em que ele para orar, depois a gente vai ler um pedaço dessa oração. Ele ora pedindo a Deus direção. Ele observa o caráter da jovem, que deve ser aquela apropriada para casar-se com Isaque. E ele não só encontra essa jovem, mas ele leva a proposta e a apresenta para a família da pretendente, né? Da pretendente. E a família, observa então, a família participa do processo. A família toda participou do processo. E, então, é partilhado. Então, o servo vai até a parentela de Abraão procurar a esposa para Isaque. E o texto revela alguns pontos importantes. A oração, o servo de Deus, o servo de Abraão ora, mostrando prudência, investigação. A Rebeca vai consentir, vai exercer, ou seja, livremente, vai fazer isso, né? E haverá reflexão, meditação da parte de Isaque, que considera aquilo no seu coração e revela que amou Rebeca. Então você olha, por exemplo, a oração do servo de Abraão. Observe lá, Gênesis 24, eu leio aqui o 12 até o 14. Então você vê esta oração onde ele demonstra todo esse cuidado, essa prudência, essa investigação, que ele revela na oração. Ele já vinha falando disso, mas agora ele revela também na oração. Verso 12 diz, aí do capítulo 24 de Gênesis: E disse consigo: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te, olha lá, então ele está orando, pedindo a Deus, né? Rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou de pé, ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser. Olha que difícil, né? Olha o pedido. Inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos. Era muita água. Então seja esta a que designaste para o teu servo Isaque. E nisto verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. E quando você lê a narrativa, todo esse cuidado que este homem teve na escolha, na percepção de que seria a mulher certa, e na sua oração feita a Deus, a descrição mostra que aconteceu exatamente isso. Rebeca veio, foi feito a ela o pedido, ela tira a água e oferece também a todos os camelos e deu água a todos os animais. Né? E depois passa-se aquilo, aquele homem conta a história para Rebeca, né? que ele veio buscar uma noiva para Isaque. Então ela vai para a casa do pai, que era parente de Abraão, né? E ali toda a história é contada de novo. A família ouve, isso aqui é bonito, a família está ali reunida, né? Só que, e a noiva? A noiva não, a pretendente está interessada, né? Aí você percebe que a liberdade de escolha, a liberdade na decisão de casar ou não, embora recomendado pelos pais, com o assentimento dos pais, mas Rebeca tinha que estar interessada nesse assunto. Então você lê no verso 58, no capítulo 24, essas palavras. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: quer dizer com este homem? Ou seja, com o servo, né? Ela já tinha ouvido toda a história. Você concorda com essa história? Você quer ir para lá? Quer casar-se com esse homem chamado Isaque? E respondeu: irei. Liberdade e consentimento. Não foi pressionada, né? Então, todo aqui um cuidado. E lá do outro lado, depois que ela vem com aquele servo do Senhor, lá montado nos camelos e vindo
para as terras onde se encontrava Isaac, diz lá o verso 63, saíra Isaac a meditar no campo. Isaac sabia de toda a história, não é? Seu pai mandara buscar uma noiva para ele, e agora como é que está o coração de Isaac com essa história? Está a refletir, não é? Que é uma decisão séria na vida, aceitar ou não aceitar. O fato é que, ao cair da tarde, ele estava lá a meditar, erguendo os olhos, viu, e eis que via os camelos, né? Verso 67, aí toda uma narrativa fala que Rebeca desceu do camelo e foi ao encontro de Isaac, e Isaac então olha para Rebeca e a toma por mulher, e diz a Escritura que ele amou, concordou, não só concordou, mas amou Rebeca. Então você vê aqui que não houve nada de precipitado, não é? Houve aqui uma preocupação do pai de agir com sabedoria por causa do quê? Da fé, do conjunto de crença, de valores, de promessa, da aliança que Deus fizeram com o seu povo. Ele preocupou-se, teve esse cuidado. O servo que foi um instrumento foi extremamente cuidadoso. A família da Rebeca participou da história, não obrigou Rebeca. Rebeca ouve toda a história e consentiu livremente. Liberdade. Isaac refletiu e amou, tudo sem precipitação, tudo sem pressão, mas com liberdade, com reflexão. Escolha livre, meus irmãos, guiada pela sabedoria de Deus, não é? Então, a sabedoria bíblica, meus irmãos, alerta a gente contra decisões precipitadas. Saindo aqui do exemplo que nós acabamos de mencionar, nós vamos ao livro de Provérbios. O livro de Provérbios, o que ele faz? Ele reúne uma série de ensinos, de princípios sobre como você vive de forma prudente diante de Deus. Como viver esta vida. Então, olha o que Provérbios diz. Eu vou mencionar vários textos, mas por enquanto só dois. Provérbios 19, 2 diz assim: não é bom proceder sem refletir. Aí ele acrescenta, põe atenção. E peca quem é precipitado. Não agir precipitadamente. Refletir, pensar primeiro, considerar, será que é melhor? Não é melhor? Vai pecar, vai errar quem age precipitadamente. Lá em Provérbios 15, 22, o mesmo livro afirma que os projetos prosperam quando eles são acompanhados de conselho, não é? E não de precipitação. Então isso é sabedoria. A escolha é livre, mas deve ser uma liberdade usada com sabedoria. Então põe atenção na jovem. Aqueles que ainda estão, não estão namorando, mas já estão a pensar nisso, ou daqui a pouco vão pensar nisso, e os pais que precisarão orientar os seus filhos, olhem para esses pontos da Escritura, os ensinos da Escritura, para ensinar seu filho a agir com liberdade, mas com sabedoria. E a sabedoria, obviamente, provém da própria palavra do Senhor. Mas essa sabedoria, meus irmãos, ela conduz a um princípio igualmente fundamental, que não é só escolher o cônjuge com liberdade, mas é respeitar o que nós vamos nomear aqui de unidade espiritual. Unidade espiritual que foi estabelecida por Deus. Nós estamos falando para crentes, para as pessoas tementes a Deus. Unidade espiritual. Aí voltamos ao texto de 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Eu vou ler ele todo, se você quiser abri-lo. 2 Coríntios 6, 14 diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade, ou seja, que parceria, que comunhão pode haver entre justiça e iniquidade? Percebe a desigualdade? Aliás, é um contraste. Justiça de um lado, iniquidade do outro. Ou comunhão, ou que comunhão da luz com as trevas? Temos aqui um contraste. Então Paulo escreve, olha o contexto. Paulo escreve à igreja de Corinto, numa seção da carta, que exorta os cristãos a manterem a pureza espiritual num ambiente marcado por idolatria e práticas pagãs. Então Paulo adverte os crentes a não estabelecerem, não formarem alianças espirituais que comprometam a sua fidelidade com Deus. Não comprometa a tua fidelidade com Deus. Seja fiel a Deus.
Então a expressão que Paulo usa nesse contexto é não vos ponhais em julgo desigual. Que linguagem pitoresca essa aqui, que linguagem da fazenda, né? Eu não vivi na fazenda, nós estamos aqui, a maioria de nós, se calhar todos nós aqui somos brasileiros, né? Temos lá o irmão angolano, né? Não sei como é lá, mas pelo que meu primo disse, tem as fazendas lá também, né? Mas, então a linguagem usada aqui é a linguagem do fazendeiro. Fazendeiro que tem os animais e para carregar as cargas, ele facilita o seu trabalho colocando um jugo sobre 2 animais ou mais. A ideia aqui é de 2 animais que vão carregar aquela carga para alcançar um alvo, um destino. Não é? A palavra literal aqui do grego significa estar ligado a um jugo com naturezas diferentes. Ou seja, o jugo é um só, mas a natureza de quem carrega o jugo é diferente. Não é o jugo que é diferente, é quem carrega o jugo que é diferente. Não é? Então, o jugo, você sabe o que é o jugo? Talvez alguns não saibam, né? O jugo era, não é? Uma peça feita em madeira, pesada, e colocada no pescoço de 2 animais, normalmente de bois, para que eles pudessem trabalhar juntos e puxar o mesmo arado, ou o carro com alguma bagagem lá dentro. Olha a imagem pitoresca. Agora, olha só as características. Os 2 animais se unem para fazer um só trabalho. Os 2 animais têm a carga distribuída entre eles, né? Se pesa 1.000 quilos, 500 para cada um, porque os 2 têm aproximadamente o mesmo tamanho. Então exige compatibilidade dos 2 animais envolvidos. Se um é mais forte, se é mais alto, se anda num ritmo diferente, sabe o que acontece? O trabalho vai ser difícil. O trabalho fica desordenado, não é? Um é baixo aqui, você sabe isso, quando o pneu do carro murcha, você tem essa experiência, o carro faz o quê? Ele tende, né, para um lado ou para o outro. É o que acontece quando há animais, um menor e um maior, então a condução não vai reto, não vai para onde tem que ir. Então começa a haver uma desordem na condução do carro. Não se consegue chegar no seu destino. É trabalhoso, pode se tornar impossível. E é essa figura, essa metáfora que Paulo usa. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Essa metáfora de Paulo descreve aí perfeitamente o casamento. Casamento, meus irmãos, une 2 pessoas debaixo de uma mesma tarefa, de um mesmo jugo, de um mesmo trabalho. Olha só que interessante, guarda isso. Casamento tem a ver com trabalho, né? Casamento une 2 pessoas para fazer um trabalho ou várias tarefas, nas quais os 2 tomam decisões juntos. Os 2, meus irmãos, enfrentam dificuldades juntos. Os 2 constroem um lar e educam os seus filhos juntos. Não é papel de um, é papel de 2. É o casal. Então, se os alvos de cada um desses são diferentes, se um quer uma coisa e o outro quer outra, ou seja, julgo desigual, pessoas desiguais debaixo do mesmo julgo, vai surgir tensão, vai surgir crise, é inevitável. Daí a argumentação de Paulo, como pode? Como poderia 2 andarem debaixo do mesmo julgo, 2 diferentes andarem debaixo do mesmo julgo? Isso é possível, não vai dar certo, né? No outro lugar, Paulo insiste na liberdade do casamento. Paulo insiste na liberdade do casamento, só que o contexto mudou. É Corinto também, um pouco antes, na primeira carta. Ele vai voltar a falar de liberdade, mas ele vai falar da ideia de estar unido no Senhor. Da mesma forma, para não ter julgo desigual. É o caso de pessoas que perderam o seu cônjuge. Marido cuja esposa faleceu, ou vice-versa. A esposa que perdeu, o seu marido faleceu, então ficou viúva. A Escritura vai ensinar que a pessoa pode casar de novo. Mas olha o texto, 1 Coríntios, capítulo 7, verso 39. Abre a Escritura lá. Observe o que ela diz, a palavra do nosso Deus diz.
Então você vai ver mais uma vez aqui, unidade, liberdade, no entanto, unidade. Liberdade e unidade. Né? Paulo diz, para esses irmãos que estão nessa situação, verso 39, a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser. Ou seja, liberdade para o casamento novo. Mas, aí vem a unidade, somente no Senhor. Você vê? Liberdade, mas com sabedoria. Liberdade, mas lembre da unidade no Senhor. E mesmo neste caso da pessoa ter perdido o seu cônjuge. Então, nesse capítulo, Paulo trata aí dessas orientações práticas, meus irmãos. Das pessoas que ficaram viúvas lá no contexto da igreja de Corinto. Então, a unidade espiritual, meus irmãos, não é só um assunto desejável para o casamento. É um assunto fundamental para o casamento, diferente. Uma casa sem fundamento, sabe o que acontece? Os irmãos aqui estão conosco, que trabalham na área de construção civil, sabem explicar isso de cor salteada para a gente. A casa vai rachar e vai ruir. Não é isso? Vem uma tempestade, o Senhor também, como diz uma das parábolas, né? E a casa vai vir abaixo. Não é uma hipótese, é uma certeza. É isso que vai acontecer. Pode expectar, pode desenhar a casa destruída. Precisamos de fundamentos no casamento. Então, a unidade espiritual não é somente desejável, do tipo, filho, case o que você quiser. Mas seria melhor casar com uma pessoa cristã. Não, tem que dizer, meu filho, a orientação do Senhor é esta. Case no Senhor. É diferente. Não é? Que isso é fundamental para o teu casamento, que Deus quer proteger com o quê? Lá com o 7º mandamento. O Senhor está a proteger você. O Senhor está a cuidar de você. O Senhor está a cuidar da sua boa relação com a tua esposa e a da esposa com o seu marido. É fundamental, meus irmãos. Mas é importante dizer também, meus irmãos, vamos para um terceiro aspecto, que mesmo tendo essa mesma base espiritual, o casamento, ou o percurso até chegar no casamento, que é disso que se trata, né? É a escolha para chegar ao casamento, é o namoro, é o noivado. Esse percurso precisa ser percorrido com discernimento. Com discernimento. Isso é um contraste com o mundo no qual a gente vive, né? Realmente o evangelho é contracultural, né, pastor? É contra a cultura. O evangelho faz uma coisa, a cultura diz outra, via de regra. Nós vamos ver um texto que vai mostrar muito bem isso já há tempos idos. Então, a trajetória até o casamento, você que é jovem, adolescente, que vai precisar pensar em pai, que precisa orientar os filhos, precisa ser uma jornada feita com discernimento, percorrida com discernimento. Né? Veja, a Bíblia não usa essa linguagem. Embora a palavra ela fala de noivo, de noiva, ele não fala de noivado, né? E nem de namorado, namorada. Não usa essa linguagem propriamente dita. No entanto, ela nos dá princípios. E eu queria que você observasse um princípio em Amós, profeta Amós. Abra lá, profeta Amós, no seu capítulo 3. Você vai ver como o discernimento, não é importante e não ter um compromisso precipitado ou antecipado, mas ter discernimento para assumir compromisso. Amós 3, eu leio o verso 3. Você conhece esse texto? A maioria de nós conhece. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Paulo ressoou isso, né? Amós, muitos anos antes disso. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Qual que era o contexto dessa pergunta? O contexto era assim, basicamente duas ideias. Israel, o povo de Deus, vivia num tempo de prosperidade. Por outro lado, vivia em pecado. Que coisa. Que coisa. O povo de Deus recebeu uma profecia do profeta Amós, isso aí foi aproximadamente no século 8, antes de Cristo, lá no reinado de Jeroboão II.
e de Uzias. Uzias reinava em Judá e Jeroboão em Israel. O reino estava dividido. Está em Amós 1, verso 1. Então, qual que é o período? Israel prosperava economicamente. Que maravilha. Todo mundo aqui ficando bem de vida, né? É o que queremos aqui em Portugal, né? Todo mundo fica bem de vida, né? Todo mundo, se puder, até enriquecer, né? Muito bom. Expansão territorial. Vamos comprar casas, terrenos, quintas, né? Que maravilha. E vamos desenvolver os nossos projetos. É isso que estava acontecendo. Estabilidade política. Não sei se está acontecendo, mas é o que estava acontecendo lá. No entanto, com todas estas coisas boas, algo escondido acontecia. O povo de Deus vivia em pecado. Vivia em pecado. O próprio povo de Deus. Alguns pecados que eu vou sintetizar, porque o texto, você tem que ler todo o texto para perceber isso. Mas Amós fala da injustiça social, capítulo 2 e capítulo 5 vão tratar disso. O povo de Deus era injusto com os assuntos sociais. O povo de Deus, no meio do povo de Deus, os juízes que deveriam ser justos e corretos eram corruptos. Olha só, no meio da família de Deus. O povo de Deus explorava os pobres. Eram injustos na sua relação com os mais desfavorecidos. O povo de Deus, que era caracterizado por ter uma aliança, um pacto com Deus, praticava a idolatria, o culto misturado com outras crenças. Está narrado no capítulo 4 e no capítulo 5. Eles tinham uma falsa segurança religiosa. Então Israel acreditava, esse povo de Deus acreditava, meus irmãos, que por ser povo escolhido de Deus, ele não seria julgado. Deus não ia tocar neles, porque afinal de contas, somos a menina dos olhos de Deus. Qual é o problema, meus irmãos? O problema é que o povo de Deus rompeu a aliança com Deus. Ele não andava, percebe o acordo? Ele não andava de acordo com a aliança. Andarão os dois juntos se não houver entre eles acordo. O povo de Deus falava de Deus, tinha vários valores de Deus, mas não andava em acordo com o pacto que Deus estabeleceu com ele. É importante uma memória. Na Escritura, o casamento de um homem e de uma mulher também serve como metáfora para a relação entre Deus e o seu povo. É por isso que nós acabamos tirando lições da relação de Deus com o seu povo, para a relação do homem com a sua mulher. Então, no início do capítulo 3, aí de Amós, no verso 2, Deus recorda que ele tinha com o seu povo uma relação especial, a relação de casamento. Ele diz assim: de todas as famílias da terra, somente a vós vos conheci. Olha, só vocês são meu povo. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Então o problema aparece aqui. Israel foi escolhido por Deus, mas Israel vive em oposição, em desacordo com a vontade estabelecida por Deus. Então Deus diz: vou punir vocês. Vocês falam uma coisa com o lábio, mas a sua vida está em desacordo. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Vou punir vocês. Então houve aqui uma quebra da comunhão pactual. Israel queria manter o privilégio de ser povo de Deus, mas não queria fidelidade a Deus, fidelidade à aliança com Deus. Então, meus irmãos, qual é o princípio que também vale aqui para o casamento? O princípio é esse. Caminhada conjunta, caminhada de dois seres que se propõem casar, precisa ser uma caminhada que pressupõe concordância. Nós precisamos, o namorado e a namorada, o noivo e a noiva precisam ter concordância. Precisam ter valores em comum. Precisam ter uma fé em comum. Senão, volta lá para Paulo. Julgo desigual. Não andarão, a resposta é óbvia. Não andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Então, a pergunta que um casal em formação, né, um jovem que procura uma namorada,
a jovem que procura um namorado, os dois que estão a namorar ou que já se tornaram noivos, que precisam fazer um para o outro nós estamos em concordância, nós temos a mesma fé, nós temos os mesmos valores primordiais, conseguiremos viver toda a nossa vida porque nós temos a mesma base sólida que vai nos sustentar, estamos em acordo, senão a retórica vale aqui. Conseguiremos andar os dois se não houver entre nós acordo? A resposta é óbvia. A resposta é não conseguiremos. Então, vã é a aparência, enganosa é a formosura, né? Então não adianta o rapaz olhar para a moça, que bonita, né? Que cabelo bonito, que olhos lindos, né? Que corpo bonito, fenomenal. E a mulher olhar para o homem, gostar do que vê, puxa, como ele é atraente, como ele é inteligente, coisas que valem, né? Se não tiver os mesmos valores, se não tiver acordo, as coisas vão dar em água. Vão dar em água, meus irmãos. Por isso, meus irmãos, isso é importante para todos nós, para os jovens, adolescentes, para os pais, os mais experimentados. A gente precisa pôr atenção nisso, porque, olha, é melhor, por mais difícil que seja, daquelas pessoas que estão apaixonadas, não é? Ainda, quer no namoro, pior ainda no noivado, por mais difícil que seja, é melhor romper o namoro, é melhor romper o noivado, do que entrar num casamento errado e produzir consequências amargas, profundas e duradouras. É melhor escapar do caminho errado do que entrar pelo caminho errado e colher os maus frutos dele. Pode doer, machuca, não é? Cantar de Salomão diz que o amor é mais forte que a morte. Cantar de Salomão fala assim, na voz da mulher, hein? Presta atenção. Conjuro-vos, ó filhos de Jerusalém, não desperteis o amor até que este toque. Ou seja, toma cuidado com o amor. Toma cuidado. Ele não está dizendo que o amor é ruim. Pelo contrário. Ele é muito forte. Ele é muito forte. Então, tem hora para ele, tem tempo para tudo. Tem tempo para tudo. É necessário discernimento, meus irmãos, nessa caminhada do namoro, do noivado. E esse discernimento exige uma virtude, meus irmãos, que a nossa cultura despreza. Que a nossa cultura despreza. Sabe o que ela despreza, meus irmãos? Algo chamado, como um dos aspectos do fruto do Espírito, domínio próprio. Controle. Controlar-se antes do casamento. Controlar-se no quê? Na sexualidade. Na sexualidade. O autocontrole antes do casamento, meus irmãos, ele é expressão de amor. É expressão de que ama. Eu me contenho porque eu quero o melhor para o casamento. Eu me preservo porque quando nós selarmos a aliança, nós vamos viver o melhor desse relacionamento. A Bíblia chama isso de santificação. Viver distinto, não ser tal como o mundo é. O mundo que jaz no maligno é. Então abra Tessalonicenses. Abra Tessalonicenses. Olha o contraste, observe como já naquela época, meus irmãos, o evangelho já era contra a cultura. Era diferente do que a maioria pensava. Tal como é hoje. O evangelho que nós anunciamos, o evangelho que nós escutamos na palavra, o ensino da palavra, ele é contra muito do que a cultura nos ensina. A cultura não nos ensina autocontrole com as questões da sexualidade. Ela nos empurra. A cultura de hoje quer despertar da sexualidade desde a infância. Aí a gente vê problemas relacionados, a gente não vai entrar nisso aqui, na pedofilia, ou no incesto, situações que deveria haver segurança, há abuso, há insegurança. Mas olha a Tessalonicenses, capítulo, é a primeira carta de Paulo, aqui é um mundo greco-romano, não é? Capítulo 4, leia o verso 3 a 5, diz assim: pois essa é a vontade de Deus. Qual é? A vossa santificação.
Santificação aqui não é ser perfeito, não é? Nós não estamos falando aqui de catolicismo romano, que tem uma imagem, não tem nada a ver com isso. Parece, mas não é. Não é? Santificação aqui é viver separado para Deus, viver de acordo com os valores que Deus lhe dá. Ou seja, você vai viver diferente do mundo no qual você vive. Então ele acrescenta que vos abstenhais, põe atenção no verbo, abstenhais, se afaste, fuja da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Não com o desejo de lascívia, problemas da sexualidade. Questões envolvendo a sexualidade. Olha o contra-evangelho. Como os gentios que não conhecem a Deus. Então, no mundo a quem a carta foi dirigida, o que era comum era os gentios, ou seja, aquele povo que não servia a Deus, entregar-se à lascívia, entregar-se à prostituição. Paulo fala, vocês não são assim. Agrada a Deus que vocês vivam uma vida distinta, separada para Ele. Então, vocês abstenham da prostituição, não sejam como o mundo está vivendo, seja contra essa cultura de desejo de lascívia. Fuja disso. Em outras palavras, tenha autodomínio, tenha controle. Não se entregue porque todo mundo está fazendo, porque muita gente está fazendo. Não se deixe levar, se controle, abstenha-se disso. Há coisas melhores do porvir. Há um momento certo, há um tempo apropriado para você ter relacionamentos íntimos. Interessante os verbos, né? Não vos abstenha. Saiba possuir, saber possuir indica o controle, examinar o corpo, prestar atenção no corpo, ser cuidadoso com o seu corpo. Né? Então Paulo escreve à igreja, essa comunidade que vivia num ambiente marcado por imoralidade sexual. Imoralidade sexual. Muita imoralidade. É difícil você viver num ambiente assim, onde muita gente fala de sexualidade, onde muita gente é liberal, e você viver naquele ambiente. É um desafio muito grande. A tentação é muito grande. Por quê? Mas vai se dizer, toda a gente está fazendo. Toda a gente está fazendo. É comum fazer isso hoje. E lamentavelmente, meus irmãos, lamentavelmente, nós temos igrejas permissivas. Pode fazer tudo. O importante é você estar na igreja e ser dismisso. Como você vive, é por sua conta. Percebeu? A Escritura, meus irmãos, às vezes faz-nos falar coisas que vão contra o nosso modo de vida. Nos confrontam. Nos levam a uma mudança de vida. Nem sempre nos agrada. Nós somos confrontados com a palavra verdadeira dos Deus. Que faz a gente ficar diante de uma situação que tem que mudar a minha vida. Porque eu estou errado. A cultura está errada. E a palavra de Deus está certa. E a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Ele sabe o que é melhor para o meu casamento. Casamento. Autocontrole, meus irmãos. Entenda isso. Entendamos isso. Jovens, entenda isso. Autocontrole não é reprimir o amor. Não é reprimir a prazer. Pelo contrário, é proteger o prazer. É proteger o amor que Deus quer que você viva no tempo e no contexto certo, que é o casamento. Então, quando duas pessoas, meus irmãos, ultrapassam os limites, não têm autocontrole, ultrapassam os limites, obviamente, tendo sexualidade antes do casamento, o que acaba acontecendo? Eles introduzem no relacionamento uma dinâmica de peso de consciência, uma dinâmica de culpa, de que está fazendo a coisa errada, de que fez a coisa errada, uma desordem. Antes mesmo do casamento começar, a relação já é desordeira, já é cheia de culpa. É verdade, meus irmãos, Deus é um Deus perdoador, nós louvamos a Deus por isso. O Evangelho nos cura. Nós temos perdão no Senhor. Mas isso também é verdade, meus irmãos. Isso não tira de nós a responsabilidade de agir certo. Não é? Nós temos um Deus perdoador. E se você, porventura, tem falhado nisso, você sabe que você tem um Deus que te perdoa. Que pode restaurar a tua vida e restaura a tua vida, se você se arrepende com sinceridade. Mas é importante também que você entenda isso. Cada um de nós entendamos. Que
isso não tira de nós a responsabilidade de agir de acordo com a vontade do Senhor, que é para o nosso próprio bem. Ele te dá orientação por amor, porque você vai experimentar coisas melhores. Deus quer proteger o teu casamento. E quando protege o casamento, Ele protege a igreja. E quando protege a igreja, Ele protege a sociedade. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. É uma semente que é plantada e ela gera um belo arbusto, ou uma bela árvore que traz sombra para tantos outros, meus irmãos. Então, quando o casal aguarda o tempo certo, ele está a proteger aquilo que o sétimo mandamento quer proteger. A intimidade física, meus irmãos, ela foi criada por Deus para selar, né, essa aliança, selar o matrimônio, não para ser experimentada antes do matrimônio. Amor verdadeiro, amor bíblico, meus irmãos, ele sabe esperar. Né? É interessante, eu via isso bastante, né, na adolescência. Eu imagino que isso aí ainda está por aí, né? Não tenho muita certeza, mas imagino. Mas eu vi essa história, assim, né, dos casais, nas rodas de amigos, né, argumentada assim, se você me ama, né, o rapaz dizia para a moça, com que ele estava namorando, interessado em namorar, se você me ama, dê uma prova de que você me ama, não é? Vamos dormir, vamos deitar juntos, vamos nos relacionar sexualmente. Prova que você me ama. Isso não é prova de amor, isso é prova de egoísmo. Prova de amor, de acordo com a Escritura, é controle. É saber que eu tenho que preservar a honra do outro e a minha. Que é ter próprio, que Deus se agrada da minha integridade, que Deus se agrada de que a minha relação com a minha esposa, as relações íntimas tenham essa interação dentro da aliança do casamento. Eu quero honrar o meu Senhor. Aí que eu provo amor por Ele e pelo meu bem amado, não é? Pela minha futura esposa ou pelo meu futuro marido. Mas esse domínio próprio, meus irmãos, faz parte de uma preparação mais ampla. E eu vou encerrar essas ideias sobre que a Escritura nos apresenta, sobre a escolha do cônjuge e a preparação para o casamento, é que o casamento ele exige preparo e maturidade. Preparo e maturidade. Casar envolve preparo, mas o preparo não é só preparar a casa, né? A gente fica preocupado com a casa, né? Vamos preparar a casa, onde é que nós vamos morar? Né? Vamos comprar, vamos financiar? Normalmente as nossas preocupação dos casais vão mais nesse sentido, não é? Onde vão morar? É importante essa preocupação, esse preparo. Só que não é disso que a gente vê como preocupação central na Escritura. Isso é importante, mas ela não é a questão central. Preparo e maturidade. Quando Paulo, eu não vou ler o texto, você conhece? Quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, lá no capítulo 5, ele descreve o relacionamento do marido e da mulher à luz da relação entre Cristo e a igreja. Guarde isso. O apóstolo escreve a uma igreja situada numa cidade marcada por idolatria e imoralidade. Ele escreve ensinando que o casamento cristão, põe atenção nisso, deve refletir o amor redentor de Cristo. O casamento cristão deve refletir o amor redentor de Cristo. O marido é chamado a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você sabe como Cristo amou a igreja? Ouvimos o sussurro. Cristo fez-se um de nós, humilhou-se. Cristo viveu entre os homens, mas não foi uma coisa muito simples essa história de Cristo viver entre os homens. Quando Cristo foi preso, ele começou a ser zombado. Ele foi preso injustamente. Ele foi chicoteado. Ele foi cuspido. O seu corpo foi depauperado pelos açoites. Zombaram do nosso Redentor Jesus. Se tu és o Filho de Deus,
Não é? Olha a zombaria em relação ao nosso Senhor. Que é o amado da nossa alma. Esse que ama a igreja. Qual é o nível do amor de Jesus por nós? Deu a sua vida. Mas dar a vida tem a ver com isso, com sacrifício. Responsável pela igreja. O amor se revela em responsabilidade, o amor se revela em compromisso, o amor se revela em cuidado, que vai implicar em sofrimento. Aí a questão é, quando o namorado e a noiva pensam já no casamento, a pergunta é, eu sou maduro o suficiente para casar? Eu já estou preparado? Estou falando de cristãos, pessoas que temem a Deus. Nós estamos preparados, os nossos filhos, as nossas filhas, estão preparadas para um relacionamento que envolve tamanha responsabilidade. Elas têm essa maturidade, eles têm essa maturidade de um amor tão excelente, ao ponto de entregar a própria vida pelo bem-amado. E casar envolve preparo. A casa é coisa pequena. É difícil, né? Mas é coisa pequena. Dar a vida é outra coisa. Amar com todas as forças é outra coisa. Então, os casais, meus irmãos, precisam se perguntar acerca da sua disposição. Porque casamento não é só paixão, né? Paixão no sentido de aquele amor cheio de flores e de beleza. Porque a paixão tem significado pelo sofrimento, né? Então a gente fala, paixão de Cristo. O sofrimento de Cristo a favor da igreja. A sociedade hoje em dia usa mais a palavra paixão como esse amor cego, né, pelo outro. Então, mas ainda que você pense assim, que pensemos assim, o amor é muito mais do que esse tipo de sentimento, de disposição. O amor envolve preparo realmente para uma vida de um amor intenso, uma vida de alegria, da relação de duas pessoas que se amam, mas ele envolve serviço. Lembra lá atrás? Jugo, trabalho. Os pais sabem aqui, né? Os pais sabem aqui. Como o casamento implica em serviço. Serviço um ao outro, não é? Você não vive só para você, você vive para a sua esposa. Não é? A esposa não vive só para si, mas vive para o seu marido. Paulo argumentou sobre isso lá em Corinto. Então nós servimos um ao outro. E quando tem filhos, serve também aos filhos. Então, o casamento, meus irmãos, não é só amor, alegria. O reflexo deste amor é serviço, é fidelidade, é responsabilidade. E à luz do exemplo do nosso Redentor, é renúncia. Renúncia. É admirável a relação de um homem com uma mulher. Salomão falou disso, né? Em linguagem muito poética. A família e a igreja, meus irmãos, elas estão envolvidas nessa história do preparo. É um último modo que eu gostaria de mencionar. A família e a igreja, elas estão tão envolvidas, na verdade, elas são um instrumento de Deus para ajudar as pessoas a se prepararem para o casamento. Vamos ver alguns textos, sobretudo Provérbios. Abra Provérbios 19, 14. A gente já mencionou que o casamento não é uma decisão que envolve só a pessoa, envolve outros. Ela não é uma decisão só emocional, ela envolve a responsabilidade. Ela não é algo só individual, ela envolve a sociedade, ela envolve a família. A gente viu lá Abraão, não é? E a família de Rebeca estavam envolvidos nessa história. Provérbios 19, 14 diz assim: a casa e os bens vêm como herança dos pais. Olha, os pais são envolvidos. Mas do Senhor a esposa prudente, é Deus quem dá. Provém do Senhor, vem do Senhor. O contexto do livro de Provérbios vai nos recordar que todas as bênçãos provenientes da família, em última instância,
sempre vem do Senhor. Mas Deus usa a família. Deus usa a família, né? A Escritura fala que o pai sábio deixa herança para os filhos. É bom deixar, né? Eles não têm que lutar tanto quanto os pais lutaram. Mas mais do que isso, os pais não deixam só herança material, eles deixam herança intelectual, eles deixam bons conselhos. Por isso, pais, pastores, irmãos experientes, meus irmãos, eles não escolhem com quem teu filho vai casar, com quem tua filha vai casar. Porque já sabemos que a escolha é livre, porém movida por sabedoria. Então, qual é o papel que a igreja exerce aqui? De conselheira. Os pais, de conselheiros, de orientadores, não é? O que acontece quando o casal que vai se juntando, que vai se conhecendo, é natural que aconteça aquela chamada, eu vou usar uma linguagem mais que tem a ver mais com o significado atual e não o bíblico, é a paixão, é não enxergar mais nada, né? Eu só enxergo o bem-amado, né? Então ele não vê defeito nenhum nela e ela também não vê defeito nenhum nele. Não vê os problemas, as implicações. Vamos casar e a gente mora na casa do pai, na casa da mãe, moramos em qualquer lugar, não importa, o importante é o amor, não é? E é nessa hora que os conselheiros precisam dizer alguma coisa. Ou os conselheiros também precisam ser buscados. Então, a Escritura, meus irmãos, é rica em falar da importância de receber conselhos. Abra Provérbios 15. Abra lá, Provérbios 15, verso 22. Olha o que a Escritura diz. Leia, jovem, leia, você que é adolescente, leia você que pensa um dia namorar, que você talvez esteja namorando, ou pensa em ficar noivo, em casar. Olha isso, pais, que precisa aconselhar os seus filhos. Olha a importância que a Bíblia carrega ao papel do conselheiro e do conselho. Provérbios 15, 22 diz assim, onde não há conselho, fracassam os projetos. Contrariamente isso, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Então, um casamento tende a ser exitoso no meio de bons conselhos. Não é? Por isso precisamos ter bons conselheiros. Não só buscar conselhos, mas termos bons, é diferente, né? Temos bons conselheiros. Se formos atrás de maus conselhos teremos. Não é isso? Atrás de pessoas que não têm sabedoria, não esperamos colher conselhos sábios. Então, o livro de Provérbios, meus irmãos, ele ensina a sabedoria prática nas principais decisões da vida. Olha o capítulo 11, verso 14. É interessante como Salomão usou palavras parecidas em versos diferentes, mas mostrando resultados que vão aumentando, vão melhorando ainda mais, né? 11, 14 diz assim, estou lendo um pedaço só, na multidão de conselheiros há segurança. Aí você pula para o capítulo 24, verso 6. Ele vai começar da mesma forma, só que ele agrega mais informação. Aqui ele diz que há segurança. No 24, 6 ele diz, na multidão de conselheiros está a vitória, o sucesso. Ouvir sábios conselhos nos dá segurança e nos põe no caminho daquilo que é o melhor. Então, qual que é o princípio bíblico que temos aqui, meus irmãos? No livro de Provérbios. Que grandes decisões exigem conselho coletivo. Eu não posso achar que eu tenho conhecimento para tudo. Eu não posso ser e não sou, autossuficiente. Eu sei tudo, meu pai não sabe nada. Aquele homem de cabelo grisalho, barba branca, não sabe nada. Né? Não é assim. Né? Às vezes o jovem esquece que o pai e a mãe já passaram por caminhos e por situações que o filho pensa que sabe, mas ele não tem a menor ideia do que é aquele caminho. Mas o pai e a mãe já passaram por ali, se calhar algumas vezes. Não é? E aprenderam muitas vezes no meio da dor, no meio da perda, do sofrimento. E pode então poupar o filho, a filha, do sofrimento. Multidão de conselheiros, há segurança. Aí você passa a andar em segurança. A multidão de conselheiros, há vitória, há
bom, sucesso. E graças a Deus por isso. Guarde isso no coração, jovem. Né? Guarde isso no coração. Tomar decisões importantes, não faça sozinho. Não tome decisões importantes sozinho. Tá bom? Procure bons conselheiros. Tá bom, aí? Para você e para todos nós aqui. Né? Procure bons conselheiros. Tá bom, né? Vamos procurar todos nós bons conselheiros. A fim de sermos exitosos. A Bíblia estabelece o papel dos pais de uma forma primordial como conselheiros. Então, eu queria que você prestasse atenção nisso. Eu volto a ler. Lembrar já do mandamento. Lembra que a gente passou por isso? Qual é o quinto mandamento? Honrar teu pai e tua mãe. E honrar significa ouvir. Nós vimos isso. Ouvir instrução, respeitar a sua orientação, considerar, olha, o que meu pai diz e minha mãe diz tem muito peso. Se eu vou fazer o que eles dizem é uma coisa. Talvez nem faça, não é? Eu não posso desrespeitar, eu preciso ouvir. Se eu tomar o caminho, meus pais não são culpados. Meus pais me orientam. Esse princípio aparece repetidamente em Provérbios 1:8. Abra Provérbios 1:8. Abra lá. Provérbios 1:8. Olha a linguagem. É sempre o pai falando para o filho. Só 2 textos aqui, meus irmãos. Depois a gente vai considerar algumas aplicações para a nossa vida. Provérbios 1:8 diz assim: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Olha o papel do pai, olha o papel da mãe e olha o papel do filho de ouvir os pais. Vai adiante, capítulo 6, verso 20. Na mesma linha. Filho meu, verso 20, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Você vê que dentro da cultura judaico-cristã, dentro da cultura bíblica, os pais participavam diretamente do processo do casamento, aconselhando os seus filhos, as suas filhas. Meus irmãos, ignorar completamente o conselho da família, da igreja, não é sinal de maturidade. Não é sinal de maturidade, é sinal de presunção. Achar que nós sabemos mais do que nós. Pais, olha a importância que você tem. Você já está casado, né? Já passou por essa trajetória do namoro, do noivado, do casamento. Se você tem filhos, olha a importância, olha a gravidade, a riqueza da importância dessa matéria. Deus te deu filhos. Que bênção. Filhos são bênçãos do Senhor. Filhos são bênçãos do Senhor. Por mais trabalho que ele tem, por mais barulho que ele faça, não é? Filhos são bênçãos do Senhor. Então, os pais, busquem sabedoria. Busquem, anelem por sabedoria com todas as forças do seu coração. Nós vivemos um mundo caótico, meus irmãos. Um mundo que não há sabedoria. Um mundo que clama por sabedoria. Sabedoria clama pelas praças, diz a Escritura. A sabedoria clama. Onde está a sabedoria? Nós precisamos de homens, de mulheres sábios. Pais, sejam buscadores da sabedoria. Busque. E quem é a sabedoria? É o Senhor. Busque o Senhor. Aprendam do Senhor. Deleite-se no conhecimento do Senhor. Vivam com o Senhor. Porque quanto mais próximos do Senhor a cada dia os pais vivem, mais capacitados eles estão a aconselhar os seus filhos no caminho da vida. Aí soa as palavras de Deus através de Moisés em Deuteronômio 6. Ensina a criança no caminho que deve andar. Não é? Ensina. Orienta. Cabe aos pais. A Deus. Que peso e que privilégio, não é, meu irmão? Peso e privilégio. Os anos que Deus concede aos vossos filhos aos seus cuidados. Para que vocês não só os alimentem, não somente os vistam, mas sejam para eles conselheiros sábios. Não conselheiros conforme a loucura deste mundo. Não é este o conselho que seus filhos precisam. Para o conselho do mundo, eles não precisam de você. Eles ligam a internet.
Eles acessam o Instagram, né? E vão ver o ecrã. Mas eles precisam conhecer o caminho da vida. E isso acontece através de você. Através dos pais. Através da mãe piedosa, do pai piedoso. Não só que conhece, mas que vive. Que o filho ouve o que você fala e vê o que você faz. Ele aprende pelas palavras e pelo exemplo. Como meu pai age, como minha mãe age, como eles se amam ou não se amam. Porque ela vai aprender com vocês. Vocês precisam aprender conforme como o casal se relaciona. Eles veem as suas brigas dentro de casa, as suas desavenças. Se vocês têm humildade para pedir perdão um para o outro, eles estão observando tudo isso. Não é que não haverá ira. A Escritura diz assim, irai-vos. Só que ela acrescenta. Mas não pequeis. E mais, não se põe o sol sobre a vossa ira. Podemos nos irar. Os filhos não veem os pais às vezes irados. Vivemos um mundo caído. Nós somos pecadores. No entanto, o cristão, que é uma pessoa que recebeu que é uma nova criatura, conhece uma coisa chamada humildade, perdão, reconciliação, não é? Então ele se reconcilia com a esposa, com o marido, e o filho vê, e a filha vê. Poxa vida, isso aí que é a vida cristã. Isso aí que é a vida cristã. Pai, busque a sabedoria. Deixa eu só aplicar algumas coisas aqui, meus irmãos. São tão importantes para nós nessa oportunidade. Queria falar para o jovem. Estão conosco aqui, temos vários, não é? Jovens ainda não casados, não é? Jovem que deve encarar em algum momento da sua vida, que muito possivelmente encare o namoro, o noivado. Então pense nisso, jovem, como uma matéria espiritual. Espiritual. Ou seja, isso tem a ver com o Senhor Deus. Isso tem a ver com Deus. Antes de você perguntar se existe atração ou afinidade, é necessário perguntar: existe verdadeira comunhão de fé em que você e o seu pretendente ou a sua pretendente, fé, valores, são assuntos espirituais. Que o que você é dentro vai se traduzir no que você faz. Não é isso? O que você é aqui dentro vai se traduzir aqui fora. Então atente para essa questão. Ela pode definir a sua vida toda. Para o bem e para o menos bom. Né? O bom e para o menos bom. A igreja, meus irmãos, é um assunto segundo aqui, que é importante. Qual é o papel da gente como igreja nessa situação de preparo, de escolha, né, de cônjuge para os nossos jovens, para os filhos da igreja? Bom, a igreja tem vários aspectos. Vários aspectos. Mas uma das coisas primordiais que você destacar, à luz do que vimos hoje, é que a igreja precisa ensinar claramente para os jovens que a unidade espiritual é essencial, é fundamental para o casamento. Em outras palavras, nós temos que dizer e ensinar aos nossos filhos: só se casem no Senhor. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Não vai ter acordo. Precisamos ensinar. Se o filho vai respeitar, é uma coisa diferente. Mas os pais, a igreja, os professores, os pregadores, precisam dizer, ainda que não seja muito simpático, ainda que seja contracultural, mas vamos dizer: só se case no Senhor. Não resolve tudo ainda, lembre disso. Desculpe a linguagem, meus irmãos, me dou a liberdade de dizê-la. Tem crente picareta. Assim, tem pessoa que se diz crente, mas não vale muita coisa. Não basta ser crente. Ah, porque crente vai dar tudo certo. Esquece, não é assim. A fórmula não é essa. É o ponto fundamental. Ser crente vai ser crente de verdade. Não é? Crente comprometido com o Senhor, crente comprometido com a sua palavra, que revela nas suas atitudes seu compromisso com o pacto, que revela seu amor pela igreja do Senhor, que revela amor pelos seus próprios pais. Se ele não ama os pais, como é que vai amar você? Se ele não ama com quem vive todos os dias, como é que ele vai amar você? Não é?
Então é importante, meus irmãos, que a igreja ensine os filhos formalmente e informalmente. Formalmente é o que estamos fazendo aqui, né? Publicamente, todos reunidos. Informalmente é o pai, é a mãe, é o avô, é a avó. Chega lá em casa, chega no dia a dia, ao andar pelo caminho, ao passear pela praia, né? Ao subir no passeio na montanha, estuda os teus filhos. Filho, quando chegar a época de se casar, lembre-se disso, casar no Senhor, com uma pessoa crente, com a mesma estatura, para que o jugo não seja desigual. Ensina eles, inculca na cabeça dos teus filhos. A atração, meus irmãos, emocional, visual, não vai substituir a comunhão do Evangelho, meus irmãos. Eles, se não andarem em acordo, pode esperar, dias maus virão. Que nós não, como pais, conselheiros, não sejamos, que a nós não seja atribuída culpa nessa história, não é? Façamos o nosso papel. Filhos, ouçam isso. Os teus pais, seus conselhos ensinam com certeza, com segurança a palavra. E você prefere seguir outro caminho, lembre-se do peso dessa tua decisão. Não é? Outro assunto importante, os namorados, para os noivos, não é? Peço que tenham atenção, muita atenção. O relacionamento deve ser vivido com domínio próprio. Não é? Se você namora, se você está noivo, você não está casado. Você não está casado. Relacionamento íntimo, sexualidade é para dentro do casamento. Se você não está casado, se você não casou diante de Deus e dos homens, não é? Você está quebrando o limite, não é? Então, respeite, tenha domínio próprio. Ou seja, mesmo durante o seu namoro, mesmo durante o noivado, respeite os limites, não é? Respeite os limites, não provoque, não alimente anseios, paixões que você não pode suprir enquanto não casar, não é? Então, isso passa pelo que você assiste na televisão, os ambientes que você convive, o que você põe para alimentar o seu coração, sua mente. Então, cuida disso, é para o teu bem. É para o teu bem. Você vai ver em algum momento, já vimos, em alguns já, que o casamento é bênção, que a sexualidade, que o prazer da sexualidade é bênção, é dom do Senhor para o ambiente do casamento. Mais dois aspectos, meus irmãos, antes de encerrarmos. Também dirigido àqueles que estão interessados em namoro, em casamento, da importância de buscar conselho. Da importância que é para a tua vida buscar conselho. Já vimos vários textos da Escritura. O papel que teus pais podem exercer como bons conselheiros. O papel que a igreja, pessoas na igreja, pessoas maduras, sábias na igreja, o quanto eles podem contribuir para a tua vida. Para que a tua vida seja abençoada, para que a tua vida caminhe por estradas boas. Não é? A vida já é difícil. Mas o conselho vai te levar a caminhos melhores. Bons conselhos. Então, jovem, adolescente, busque bons conselhos. Não fique ensimismado, não fique enclausurado no seu próprio mundo. Não é? Não fique enclausurado. Não agasalhe no seu coração o mau pensamento de que você sabe todas as coisas. Talvez você diga, mas meu pai é velhinho, ele não sabe de nada, eu tenho internet, eu sei o mundo, não é? Eu tenho o IA que me diz tudo. Não despreze aqueles que podem te ajudar, aqueles que já passaram pelo caminho difícil, não é? Então, jovem, atente para isso, busque pessoas sábias, conselheiros sábios, não é? Pais, avós, pastores, irmãos maduros que podem ajudar você a fazer uma escolha sábia. Eu vou terminar dizendo, meus irmãos, que o casamento não é apenas amar o outro, né? Casar é compromisso, casar é promessa, casar é responsabilidade, casar é entrar numa aliança que não deve ser dissolvida, que deve permanecer, uma aliança que Deus testemunha. Né? Malaquias nos disse isso já, né? Deus é testemunha da nossa aliança. Isso tem valor imenso. Né? Por que Deus veio ser testemunha da nossa aliança?
Alguma coisa importante tem aqui. O casamento é isso, meus irmãos. Ele não é construído só de sentimento, mas sim de decisões sábias. Então, em vez de se perguntar com quem casarei, você que é jovem, adolescente, que vai chegar nesse ponto, ou você que vai instruir o seu filho nessa matéria, em vez de perguntar com quem você vai se casar, com quem eu casarei, pergunte: com quem eu posso caminhar diante de Deus todo o resto da minha vida? Quem está nessa estatura? Quem está nessa estatura? Que eu possa andar juntinho com ele, diante do Senhor, o resto da minha vida. E aí que você vai encontrar pessoas. A escolha certa, meus irmãos, ajuda você a proteger o seu casamento contra o ensino do sétimo mandamento. Não adulterarás. Vai lhe proteger. Prazer com o bem-amado. Alegria, satisfação com o bem-amado. Deus os abençoe, meus irmãos. Sejamos um povo sábio. A igreja aqui presente, cada um de nós, cada dia aprenda mais sabedoria, discernimento, para sermos bons conselheiros. Não só ter um bom relacionamento, um casamento, mas sermos usados também na vida de outros como bons conselheiros. Que Deus nos ajude em todas as coisas. Amém, meus irmãos?